E a palavra que trago nesse momento é no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, o verso de número 1 a seguir, que diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. No capítulo 9, o verso 20, nós temos o seguinte: E Jesus, levantando-se, seguiu, a partir do verso 20, e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Amém. Muito bem, com esses textos eu quero nesse momento falar para vocês a respeito do milagre. Há um passo para um milagre. Há um passo para um milagre. Meus queridos irmãos e amigos, nós não estamos só. Estamos sempre sendo contemplados pela pessoa de Deus. Ele vê, ele conhece, ele sabe toda a sua estrutura. Jesus Cristo, o Senhor, dominador, dono da vida, conhece cada passo de cada um de nós. Aqui nós temos dois episódios, dois momentos que foi realizado milagres quando Jesus ainda estava aqui na terra. O capítulo 8, Jesus está saindo do monte, ele desce do monte, quando estava ministrando o seu sermão, e logo já começa a acontecer os milagres em meio à multidão que ali estava. Um homem leproso se aproxima de Jesus. Esse homem resolveu romper com a dificuldade para poder ter o encontro com Jesus. Ele tomou uma atitude, ele deu um passo para a sua restauração. Talvez seja isso que precise para você e para mim na tarde de hoje. Um passo que você der em confiança em Deus, o milagre chegará à sua vida. O homem sai do leprosário, que era um lugar em que ele estava confinado juntamente com muitos outros, destinado à morte, esperando a morte. E ele dá um passo em busca da vida. Toma uma atitude, toma uma decisão, porque ele escuta falar, ele ouviu falar, alguém disse para ele onde Jesus estava, com a multidão. E ele vai ter um encontro com Jesus. O maior e maravilhoso encontro que você pode ter a partir de agora é com Jesus. O encontro que você tem com um amigo, um parente, com quem quer que seja, é apenas paliativo, ainda que seja para alguma coisa boa. Mas não há nada que supere um passo que você dá em busca de Jesus. Um passo para o milagre. E talvez seja que você esteja precisando no dia de hoje, esta semana. E Jesus está à disposição de você. Ele é o mesmo, não mudou e nem mudará.
Então a primeira atitude que aquele homem, aquele pobre homem leproso, prestes a ser sucumbido por sua enfermidade, separado da sociedade, distante da sua família, sem poder ter contato, sem poder interagir, sem poder se comunicar direito, quando precisar sair, tem que sair gritando aos prantos a distância de 30 metros, dizendo que é leproso para ninguém se encostar perto dele. Numa situação humilhante. Mas ele resolve ter esse encontro com Jesus. Ele encarou certamente a dificuldade que teria de porventura ser apedrejado por aquele povo, porque isso era o que a lei dizia. Então ele deve ter imaginado o seguinte: nesse leprosário morrerei. Se eu for ter um encontro com Jesus e morrer no caminho, simplesmente morrerei. Não há escapatória. Então eu vou arriscar. É aquele caso de quando a pessoa está em apuros com uma enfermidade, que precisa fazer uma cirurgia, e que se não fizer, morre, e se fizer, corre o risco. Então você vai correr o risco de fazer a cirurgia. Era assim parecido com aquela situação. Mas, amados irmãos, o homem chegou e se aproximou, e certamente à distância ele gritava. E quando chegou mais perto, clamou e disse: Jesus, se tu quiseres, pode purificar-me. Mas ele prostrou-se, ele adorou, ele se ajoelhou, ele se rendeu aos pés de Cristo Jesus. E o Senhor, vendo a sua atitude, o Senhor vendo a sua disposição, disse: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amados e queridos irmãos, primeiro você toma atitude de procurar Jesus. Você toma atitude de encontrar Jesus, porque ele já te encontrou. Mas você precisa tomar essa atitude. Vá a ele, clame a ele, adore a ele, se renda a ele e apele simplesmente para a sua misericórdia e para a sua bondade. Porque aquele homem entendia que não tinha obrigação, Jesus não tinha obrigação de curá-los. Jesus não tinha obrigação de fazer nada por ele, porque ele não merecia, assim como nenhum de nós merecemos dádiva nenhuma de Deus por causa do pecado. Mas a misericórdia do Senhor e a sua bondade são grandes. E o Senhor olha para aquele pobre homem e diz: quero ser limpo. E ali ele fica purificado da sua lepra, porque ele o adorou. Ele prostrou, ele se rendeu, ele reconheceu, ele disse: Senhor, se tu quiseres. Ele não impôs, ele não colocou, ele não reivindicou nenhuma situação que ele pudesse, porventura, ter algum direito, mas simplesmente apelou para a bondade e a misericórdia do Senhor naquele instante e recebeu a bênção da cura. É o que nós também vemos no capítulo 9, a partir do verso de número 20, de uma pobre mulher acometida de uma enfermidade, de um fluxo de sangue. 12 anos já havia gastado tudo o que tinha e o que não tinha para estancar. Imagine o incômodo dessa mulher de viver nesse estado durante 12 anos. Era muito difícil. Nos dias de hoje, imagine naquela época a sua dificuldade e ainda o constrangimento, a vergonha de não poder andar livremente e transitar no meio da sociedade, e todos saberem disso. Mas ela resolveu tomar uma atitude e deu um passo à procura do milagre. Ela entendeu que ao encontrar Jesus ficaria sarada. Ela creu antes de ver Jesus, e ela deu esse passo aonde Jesus estava. Rompeu a multidão, foi andando e foi seguindo e achou Jesus. E ao encontrá-lo, ela vai por detrás, toca na veste de Jesus
E naquele momento, toda trêmula, com medo de ser apedrejada e morrer ali mesmo, ela não pôde se esconder por muito tempo. E Jesus olha para todos e diz: quem me tocou? A multidão diz: Senhor, todo mundo te tocou, a multidão te aperta, é muita gente, não tem como andar sem peitar um no outro. Jesus disse: mas alguém me tocou de modo diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. É assim que você precisa tocar em Jesus. É assim que você precisa se aproximar de Jesus, crendo que vai receber o seu milagre. Quando você se levanta para ter um encontro com Jesus, você já vai convicto de que Ele pode fazer por você o que ninguém mais pode fazer. Você vai ter alguma dificuldade, você pode ser interceptado no caminho, você pode sofrer alguma afronta no caminho, você pode encontrar alguma coisa indesejada no caminho, algum empecilho pode sim, mas nada supera a vitória e a bênção que você vai alcançar ao chegar aos pés de Jesus. É assim que você precisa fazer no dia a dia. Então Jesus abençoou aquela mulher de modo que disse: mulher, estás sarada desse teu mal. E operou o milagre da cura e ainda por cima lhe deu a vida eterna, porque o alvo de Jesus, o objetivo de Jesus não é apenas te curar da enfermidade, não é apenas sarar da tua enfermidade, não é apenas te encher de bens e de dádivas, mas é salvar a tua alma. Porque diz a palavra de Deus: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo ou prejudicando a sua alma? Não tem valor e não tem sentido nisso. Se você for curado ou curada por Jesus agora, glorifique a Ele. Mas se você não for, glorifique a Ele do mesmo jeito, porque Ele sara a sua enfermidade maior, que é a enfermidade da alma. O que você precisa de Jesus Cristo é a vida eterna. E isso Jesus tem para te dar. Ele é o grande perdoador de pecado. Ele perdoou o pecado daquele pobre homem leproso e dessa mulher doente, aflita. Jesus também o perdoou os seus pecados. Esses são os poucos exemplos que a gente pode te dar a respeito da bondade de Jesus nesses textos, porque muitos exemplos em toda a Bíblia a gente vai ter, mas nesse quadro aqui você já dá para você compreender que Deus é maravilhoso e que Ele pode, acima de tudo, fazer o que ninguém mais pode fazer. A medicina não pôde resolver o problema daquela mulher, porque ela tinha gastado tudo, né? E daquele homem leproso muito menos, porque não tinha remédio, não tinha esperança, tanto que ele estava já isolado, confinado para morrer. Eu não sei qual é a sua situação hoje, se você está em algum confinamento, se você entregou os pontos, se você está no limite, se você chegou a estaca zero, se você chegou no fundo do poço, não importa. O que importa é que Jesus tem uma palavra de esperança para você. Há alguém despontando no horizonte ao amanhecer do dia, trazendo a bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu coração. Querido irmão e querida irmã, espera no Senhor, confia nele, dá um passo para Ele. O milagre está diante de você, talvez a um passo de você, porque o milagre está em Jesus. Não importa o lugar, não importa o dia, não importa a hora, não importa a circunstância, não importa o tipo de enfermidade, isso não importa. Jesus é maior do que todas essas coisas. Ele colocará a sua vida debaixo da sua potente mão e você vai ser agraciado por Ele, até porque a sua vida está na palma da mão do Senhor. Ele tem o domínio, o controle, Ele é quem dita, Ele é quem diz as regras, os passos da sua vida. Está debaixo do seu querer e da sua vontade, os seus dias, a sua vida e o seu trajeto. Ele sabe tudo, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esse é o Senhor que tem cuidado de nós. Viva com Ele, aproxime-se dEle.
Mas veja, essas são as atitudes. Adore a Ele, ajoelhe-se perante Ele, clame a Ele e Ele vai te atender. É isso que Deus quer de você. Humilhando-se e reconhecendo que Deus é poderoso para resolver o grande problema que para você é grande e que para Deus não significa nada, porque o seu poder é muito maior. Ele pode fazer, Ele quer fazer, Ele vai fazer o milagre quando você confiar, quando você depositar sobre Ele a sua esperança. Deus abençoe o seu coração, te conceda vida abundante, cubra de bênção e seja abençoado e abençoada por Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Louvado seja o Senhor.